Fala galera, aqui quem tá falando é o Guilherme e hoje a gente vai para mais uma aula, e a primeira aula de Matemática 1. A gente vai começar com conjuntos numéricos. Primeiro de tudo, a gente não tem uma definição muito certa sobre o que é conjunto, sobre aquilo que compõe um conjunto, mas eu vou tentar exemplificar o máximo para vocês. Vamos com os conceitos iniciais. A definição de conjunto é a união de objetos que possuem as mesmas características. O que são esses objetos? São os elementos. E nós vamos definir por letra maiúscula, geralmente, usualmente a gente vai colocar como letra maiúscula aquilo que é um conjunto e como letra minúscula aquilo que é um elemento. Dessa definição, nós podemos e temos duas coisas que podemos falar sobre os conjuntos. A primeira delas é quando ele está inserido no conjunto. Nós vamos apresentar esse símbolo aqui para vocês, que significa que X pertence a um conjunto. Ou seja, esse termo aqui significa pertence. E de forma oposta a isso, quando o elemento está fora do conjunto, nós dizemos que X não pertence a esse conjunto. Esse símbolo com um traço no meio é não pertence. Agora, de forma mais visual, a gente vê esse conjunto C, que pertence a um conjunto universo. Ele pode ter um elemento dentro dele, inserido nele, do lado de dentro, ou ele pode estar fora, não pertencendo a esse conjunto, do lado de fora. Dito isso, nós vamos passar para cá sobre aquilo que nós temos e sabemos sobre um conjunto. Nós temos três definições que nós podemos dar para um conjunto. Esse conjunto, ele pode ser o conjunto universo. O que é esse conjunto universo? É o conjunto que contém todos os elementos presentes no contexto no qual está inserido. O exemplo são os números naturais, os reais, pode ser complexos, pode ser pessoas, podem ser mulheres, podem ser homens, podem ser estudantes. É tudo aquilo que está sendo falado na questão. E temos o conjunto vazio. É aquele conjunto que não possui elemento nenhum. Nós definimos um conjunto vazio de duas formas. Ou essa daqui, um colchete sem nada dentro, ou uma bolinha com traçada. Todas elas definem um conjunto vazio. Um exemplo de conjunto vazio é um conjunto que X pertence aos naturais, tal que X é menor que zero. Nós não temos valor nenhum que se encaixa nessa limitação que ele deu. Daqui nós também vamos ter outra definição, que é conjunto unitário. É o conjunto que possui apenas um elemento. Por exemplo, é um conjunto A, tal que A só possui um elemento. 2021. Esse é o único elemento que ele possui. Também nós vamos ter o subconjunto. Vamos pegar como exemplo um conjunto A e um conjunto B. A gente diz que A é subconjunto de B quando todos os elementos de A estão inseridos também em B. Quando todos os elementos que estão em A, eles pertencem e estão contidos dentro desse conjunto B. Daqui nós vamos ter mais uma nomenclatura e mais uma forma de apresentar isso. Esse Czinho aqui. Nós dizemos que A está contido em B quando ele é subconjunto de B. E dizemos que B contém A quando B possui todos os elementos de A. Um exemplo que eu coloquei aqui, vamos ter um conjunto A que possui os elementos 5 e 6 e o conjunto B que possui os elementos 4, 5 e 6. Nós podemos afirmar que o conjunto A é subconjunto de B porque todos os elementos presentes em A também estão presentes em B. 5 e 6 também estão presentes em B. Fiz uma forma mais visual aqui para vocês verem. Temos um conjunto universo, pode ser os naturais diferentes de zero. Temos o conjunto B e o conjunto A. Nós colocamos o conjunto A dentro de B, porque ele é um subconjunto de B. 5 e 6 está presente em A, também em B, e o 4 não está presente em A. E um bizu muito importante, que nós calculamos o número de subconjuntos pela fórmula 2 elevado a n, onde esse n aqui é o número de elementos
desse conjunto. E, dito isso tudo, a gente consegue representar uns conjuntos, como vocês já viram anteriormente, de várias formas diferentes. Como aqui, como aqui, como aqui. E a primeira dessas formas é numericamente. Nós podemos representar um conjunto apenas colocando os números que pertencem a esse conjunto. Por exemplo, temos esse conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3. Isso é representar ele numericamente. A gente também pode representar ele pelo diagrama de Venn, que pode ser uma bola, você pode representar da forma que você quiser, tanto que seja visual. A gente tem o conjunto A e os elementos 1, 2 e 3 estão dentro, pertencem a esse conjunto. E também podemos representar pelas características que definem a formação desse conjunto. Como eu botei que A tem os números 1, 2 e 3, eu defini que A é um conjunto em que X é tal que ele está que ele é menor ou igual a 3 e é maior ou igual a 1. Então a gente vai ter isso aqui, 1, 2 e 3. E a partir disso eu vou montar mais um quadro para vocês e a gente já volta. É isso aí, rapaziada, voltamos aqui para o segundo quadro. Nesse momento agora a gente vai falar sobre as operações que nós podemos fazer com esses conjuntos. A primeira e clássica, que nós todos devemos saber, é a união. A definição de união é o conjunto formado por todos os elementos pertencentes a pelo menos um dos conjuntos. Esse elemento ele tem que estar pertencendo a pelo menos um, ele tem que estar em A ou tem que estar em B. Um exemplo aqui, eu tinha um conjunto A que possui o número 5 e 6 e tem um conjunto B que possui o elemento 7 e 8. Eu digo que A união B é o conjunto que possui os elementos 5, 6, 7 e 8. Ele possui todos os elementos pertencentes a pelo menos um dos conjuntos. Se aplica isso, então isso daqui é verdadeiro. E daqui a gente tira mais uma nomenclatura e tem mais uma forma de a gente visualizar. Esse U aqui, a gente vai chamar por união. Isso daí vai ser muito usado no futuro nas questões, até mesmo hoje isso é usado em até outras matérias, então a gente tem que gravar essas nomenclaturas e o que elas fazem. Outra forma e outra operação que nós podemos fazer é a interseção. A interseção é definida como um conjunto formado pelos elementos comuns aos dois conjuntos ou a todos os conjuntos que estão sendo relacionados. Exemplo, tem um conjunto A que possui o número 1, 2 e 3 e um conjunto B que possui os elementos 2, 3 e 4. A interseção desses dois conjuntos vai se dar pelos elementos que são comuns aos dois. Quais são os dois elementos que pertencem a A e a B? É isso aí, é 2 e 3. E um bizu muito importante que vira e mexe, cai em alguns concursos, é que nós definimos quando a interseção de dois conjuntos é vazia, nós chamamos esses conjuntos de disjuntos. Conjuntos disjuntos são aqueles conjuntos que não possuem interseção, que a interseção entre eles é vazia. Outra operação que nós podemos fazer é a diferença entre dois conjuntos, entre A e B, A menos B. Ele se dá são os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. São os elementos que pertencem a esse aqui, mas não pertencem a esse. Exemplo, temos o A que possui os números 10, 11 e 12. E temos B que possui os elementos 8, 9 e 10. Quais são os elementos que pertencem somente a A e não pertencem a B? 10 está em B, 10 está em A. 8 está em B, mas não está em A. 9 está em B, mas não está em A. Então, tudo aquilo que não forem esses números que nós dissemos, vai se dar a diferença desses conjuntos. Então, nós vamos ter que A menos B é igual a os números 11 e 12. Um bizu muito importante e análogo a isso que a gente estava falando, são os complementares. A gente diz que o complementar de A em B são os elementos que estão em B, mas não estão em A. Portanto, o complementar de A e B é igual a B menos A. Usando o mesmo exemplo daqui de cima, a gente vai ter que o complementar de A e B vai ser os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. A gente só vai tirar o 10. E outra coisa que vira e mexe vai cair em Lei de Morgan e algumas outras coisas, vai ser o complementar em relação ao universo no qual ele está relacionado. Um exemplo, é melhor a gente
mostrar com um exemplo. X pertence aos naturais diferentes de zero, tal que x é maior ou igual a 4, e o universo são os naturais diferentes de zero. A gente diz que A complementar ao universo vai se dar por 1, 2 e 3, porque são o universo menos esse conjunto A. Voltando aqui, galera, como eu acabei de ver aqui com meu amigo, a gente viu que isso aqui, na verdade, não muda nada. É que, para eles serem complementares, um conjunto tem que estar contido no outro. No caso, A tem que ser o subconjunto de B. Todos os elementos de A tem que estar presentes em B. Para que isso daqui seja verdade, complementar. Isso daqui, como a gente já viu, está contido. Agora, vindo para cá, a gente vai ter o princípio de inclusão e exclusão. Isso se dá para a gente calcular o número de elementos de uma determinada união. E a gente tem para mais, mas os que mais caem são para 2 conjuntos e para 3 conjuntos. A fórmula é a seguinte: temos que o número de elementos de A união B se dá pelo número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos na interseção de A e B. Vou mostrar isso para vocês pelo diagrama de Venn. A gente vai ter um conjunto A e um conjunto B. A gente quer a união deles. Pela fórmula, nós vamos ter isso aqui. Os números de elementos de A, toda essa parte aqui, mais essa partezinha aqui, mais os números de elementos de B, que vai ser essa partezinha aqui, mais essa partezinha aqui de dentro. E algo que aconteceu aqui, que a gente viu, a gente contou isso daqui 2 vezes. E isso daqui nada mais é do que a interseção. E para que a gente encontre isso daqui que a gente quer, que é A união B, a gente tem que subtrair o número de elementos da interseção de A em B pelo menos uma vez. E para 3 conjuntos, a gente pode mostrar da mesma forma. Eu não estou aparecendo aqui porque eu quero que vocês vejam o quadro e não me vejam, tá? É mais importante o quadro do que a gente vai ter 3 conjuntos: A, B e C. Vamos lá. A gente vai ter a fórmula: o número de elementos de A, a gente vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui, mais o número de elementos de B. A gente vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Vamos ter os números de elementos de C. Eu vou fazer um xizinho vermelho. Vai ser isso aqui, mais essa partezinha e essa partezinha. A gente viu que cada uma dessas partes foi contada pelo menos uma vez a mais. E para isso, nós temos que subtrair para que a gente encontre o valor certo que a gente quer. Então a gente vai encontrar aqui o número de elementos da união de 3 conjuntos se dá pelo número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo conjunto, mais o número de elementos do terceiro conjunto, menos a soma das interseções 2 a 2 desses conjuntos, mais o número de interseção dos 3 conjuntos. Daí nós vamos ter essa fórmula aqui. Eu não vou dar um exercício agora, eu vou colocar um exercício na próxima enquete que vocês verem. Quando esse vídeo sair, provavelmente essa enquete já vai estar disponível. Vocês vão responder lá nas redes sociais, no nosso Instagram. O arroba vai estar em algum lugar na descrição. E é isso, galera. Eu vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido agarrar o máximo de conhecimento possível. A gente está aqui justamente para ajudar. Queria pedir para vocês curtirem o vídeo, comentar, compartilharem, enviar para o máximo de pessoas possíveis. A gente estava combinando de, no final, fazer um devocional, fazer alguma coisa. Isso tem algo que me marca, uma frase que um professor meu me disse: nós devemos ser coerentes com as nossas escolhas. O que é ser coerente com as nossas escolhas? Se você escolheu ser algo, se você tem por objetivo ser alguma coisa, você tem que arcar com as consequências daquilo que você escolheu.
Então você tem que ser coerente com as suas escolhas. Se você quer ser um oficial, se você quer ser um sargento, se você quer ir para o vestibular, se você quer ser um médico, você tem que arcar com as consequências daquilo que você escolheu. E é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês possam se agarrar nesse exemplo, que nós estamos tentando, nós não somos nada, mas é essa força de vontade que a gente tem que pode mudar alguma coisa. Então é isso, galera. Tamo junto e até a próxima.